o nosso cérebro, ele foi programado para fazer você não crescer. E aí, como assim, Lilian? E por que você está falando isso? E por que o cérebro foi programado para você não crescer? Ou seja, ele não tem essa programação, esse HD. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso cérebro, ele na verdade foi programado para fazer a gente estar em segurança. E tudo que a gente, de alguma maneira, faz a gente crescer, tira a gente da zona de conforto, consequentemente, tira a gente dessa zona de segurança. Mas como assim tira a gente dessa zona de segurança? O que você está querendo dizer com isso? Vamos pensar o seguinte: nosso cérebro, quando ele foi hoje, né, como ele funciona, a gente tem ali várias partezinhas dele, mas a gente pode dividir em dois grandes centros. A gente divide ali como um ponto onde a gente pensa as nossas razões, ou seja, onde a gente toma as nossas decisões racionais, onde a gente realmente tenta criar uma racionalidade para o que está acontecendo. E do outro lado, a gente tem uma parte do nosso cérebro que é uma parte mais emocional, ligada a sentimentos e tudo mais. Só que o que acontece nessa parte aqui sentimental, tá? Eu nem vou entrar muito aqui nas partes teóricas, porque senão a gente teria que ter outra live só para falar sobre isso, e isso pode ser até conteúdo de alguma outra live, mas o ponto principal aqui é a gente pensar o seguinte: lá atrás, então vamos pensar o seguinte, nós somos uma evolução histórica, né? E lá atrás, quando a gente ainda, né, era lá no tempo das cavernas, a gente não tinha esse ambiente que a gente tem hoje, né, gente? A gente não tinha Wi-Fi, a gente não tinha shopping, não tinha carro, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje, graças a Deus. Eu não sei você, mas eu não sou a pessoa para viver essas épocas de caverna, mas o fato é que a gente não tinha isso na época das cavernas. E, em contrapartida, o que a gente tinha no lugar? A gente tinha dois cenários ali. A gente vivia uma vida nômade, mas em compensação, apesar da gente estar o tempo inteiro mudando de lugar de um lugar para outro lugar. Nessas mudanças, a gente se deparava com várias situações, então a gente se deparava com leão, com tigre, com cobra, e a gente tinha que, de alguma maneira, achar formas de sobreviver. A gente também precisava achar formas de caçar e a gente precisava achar formas de conseguir se manter aquecido para inverno, se manter bom e não morrer desidratado no calor, entre uma série de coisas, uma vez que a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. Se a gente olhar então esse ser lá pré-histórico que a gente foi evoluindo e chegamos aqui onde estamos hoje, lá naquela época, lá no passado, a gente tinha uma questão, o nosso cérebro ele foi programado, então a gente trabalhou ali mentalmente, a gente foi sendo adaptado a viver uma situação que, se eu chego numa situação onde eu quero caçar, eu preciso achar uma maneira de matar aquela pessoa para chegar naquela posição e conseguir comer aquele alimento. Ou se eu estou sob ameaça, então eu preciso achar uma maneira de fugir daquela situação. Então a gente sempre estava numa situação de luta ou de fuga. Ou eu estava fugindo da ameaça, ou eu estava atacando o que poderia me ameaçar. E assim foi a vida. A gente foi evoluindo. Que bom, chegamos agora aqui na época do Wi-Fi, da internet, de tecnologias, e está todo mundo falando de forma online, porém, nosso cérebro continua ali com esse raciocínio, com esse pedacinho da amígdala ainda trabalhando ali pra gente, né? A gente chama esse pedacinho de amígdala e o fato é que o nosso cérebro até hoje, ele tem esse pedaço que é muito emocional e ele é baseado em todas essas sensações de luta e fuga. Ou seja, constantemente o nosso cérebro está pensando o seguinte: ou eu fujo do que está acontecendo, ou seja, como que eu faço para poder lutar e fugir de alguma situação que talvez possa me deixar em perigo, ou como que eu luto para conseguir chegar em alguma coisa, ou seja, conseguir aquele alimento para mim. E quando o cérebro não estava passando por isso, ou seja, quando a gente estava numa situação de manhã lá acordado e tudo mais, né? Se o nosso cérebro vive isso até hoje, vamos voltar lá para a época da pré-história e vamos pensar como é que funcionava naquela época. Em momentos que a gente estava ali caminhando e que nada estava acontecendo, né, de manhã cedo, ou seja, muito mais fácil de ver, o nosso cérebro entrava num modo
calmaria, o que a gente chama de zona de conforto para alguns. Eu não gosto muito de usar a zona de conforto, porque parece que a gente está necessariamente confortável, mas é uma zona que ele entende que é uma zona de segurança, ou seja, aqui eu não preciso me preocupar, aqui está dando tudo certo, aqui eu vou conseguir chegar nos resultados que eu tenho que chegar, eu vou conseguir caminhar até onde eu tiver que caminhar, vou conseguir pegar a água que eu tiver que pegar. Então, o tempo inteiro, o cérebro estava trabalhando com a seguinte forma: sempre que eu estou num momento de segurança, ou seja, todas as vezes que eu não estou me sentindo ameaçado, que está tudo bem, ok, eu fico tranquilo, isso daqui me gera um conforto, uma sensação de bem-estar e uma segurança. Em contrapartida, todas as vezes que chegava à noite ou que eu ia para um momento de caça, isso me gerava um estresse e isso aumentava a minha tensão, a minha preocupação com o que poderia acontecer. Então, se o cérebro trabalhava com esses momentos de calmaria, entendendo como segurança, uma zona de conforto, e do outro lado, o nosso cérebro raciocinava e pensava o seguinte: agora eu tenho que ir para uma luta ou para uma fuga, né? Ou eu vou tentar conseguir pegar a presa ou eu vou ter que fugir dela. E isso me gerava momentos de estresse. Eu criava dois sistemas diferentes. Ou seja, um sistema onde eu estou em segurança porque nada está acontecendo, eu estou em perigo porque algo está acontecendo. Vamos lá, a gente evoluiu, nosso cérebro não evoluiu da mesma forma, ou seja, o nosso cérebro ele continua com esse pedacinho ali dessas emoções. Ou seja, apesar da gente não ter hoje que ficar preocupado se eu vou ali na minha varanda e vai ter um tigre para me atacar, e nem quando eu vou para a rua eu preciso necessariamente me preocupar com alguma coisa. Tudo bem que a gente está falando de violência, né? A gente poderia entrar aqui até de, ó, melhor sair daqui de casa preocupado, sim. Mas de uma maneira geral, a gente não tem tanto essa preocupação de ter ali um leão na rua. Só que se o nosso cérebro ainda pensa dessa forma, aonde está essa questão no nosso cérebro? Se o nosso cérebro não tem leão, o que ele faz para poder entender esse medo, ou seja, esse sistema de fuga ou luta, para os momentos atuais? E aí aqui a gente tem uma série de coisas. Então a gente tem aqui, nesse momento de luta e fuga, boa noite, Cristina. Aliás, nem dei boa noite para as pessoas, né, que já estavam chegando aqui, né? Agora, Cristina, talvez você tenha até tentado entrar pelo Instagram, né? Mas que bom que você está aqui pelo Facebook, deu certo, então tá tudo ótimo. E aí, o que aconteceu então? Se o nosso cérebro continua pensando dessa forma, vamos trazer para o nosso momento atual. O que ele pode pensar? O que ele olha para o nosso dia a dia e que ele avalia que são problemas, ou seja, são situações de luta e fuga para ele. Tudo que de alguma forma faz a gente se sentir ameaçado por algo.